Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Caríssimos irmãos e irmãs, paz e alegria no Senhor. No Senhor que é a nossa força, no Senhor que caminha conosco, no Senhor que é a palavra da vida. O Papa Francisco convocou alguns anos atrás que neste domingo dedicássemos ao domingo da palavra de Deus. Em todo domingo refletimos a palavra de Deus, mas neste, que traz uma liturgia propícia, pudéssemos refletir sobre a importância e o valor desta palavra. A palavra que se fez carne, a palavra que veio habitar entre nós, a palavra que, feito gente, revelou o projeto de Deus. E esse projeto está consignado, está escrito nas Sagradas Escrituras. Lucas, no Evangelho de hoje, que é capítulo 1 de Lucas, do verso 1 ao verso 4, e depois um outro trecho, o capítulo 4 de Lucas, do verso 14 ao verso 21. Na primeira parte, Lucas vai dizer a Teófilo e a nós, e podemos nos inserir no meio deste Teófilo. Teófilo é aquele que ama a Deus, Teófilo, aquele que ama o Senhor. Escrevi isso, vai dizer Lucas a Teófilo, para mostrar, para trazer presente os acontecimentos, os fatos, para aclarar, para trazer presente aquilo que Jesus revelou. Uma curiosidade muito grande dos especialistas, dos teólogos, especialistas em Sagrada Escritura, em Igreja Antiga, em Patrística, é entender por que a igreja, formada por pobres, formada em sua maioria por pessoas que estão à margem, principalmente nos seus inícios, decide fazer algo que é tão custoso, que é a escrita. Lembremos que a igreja escreve, através de Paulo, por exemplo, desde a década de 60, e possivelmente temos escritos anteriores. E como esses escritos vão se tornando importantes, não enquanto texto escrito, mas enquanto palavra revelada, palavra dita, anunciada pelo Senhor, que se perpetua em nosso meio, que vai sendo transmitida, que vai sendo dita, que vai sendo ensinada. Aquela palavra que Lucas ouviu com certeza de Paulo e de outros que estavam ali ao redor, aquela palavra no seu coração, ela foi gerando vida e por isso ele quis revelar. Vai dizer assim, no verso 3. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, ó querido Teófilo. Deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes. Ou seja, aquilo que Lucas escreve não é fruto de uma fala qualquer. Não era um redator que estava ali ao lado de Jesus anotando tudo. Mas é fruto dessa palavra que gerou vida no coração de Lucas, na comunidade que ele participava, daqueles que ele ouviu. E isso foi crescendo no meio daquela comunidade. A palavra, então, está no cerne do surgimento do cristianismo. Porque a nossa fé se baseia naquele que, estando com Deus, que sendo o verbo de Deus, trouxe a palavra de Deus para o nosso meio. Então Lucas deseja comunicar isso. Para quê? Para que os ensinamentos sejam sólidos, firmes, eficazes. E aqui nós temos um detalhe especial.
Qual é o detalhe, meus irmãos e irmãs? Para conhecer os ensinamentos do Senhor, é preciso conhecer a palavra. Ninguém se diz seguidor de Cristo se não ouve, não escuta, não medita, não reflete, não reza esta palavra. A palavra de Deus é fundante. A palavra de Deus é aquilo que alimenta a nossa fé, porque ali o próprio Deus nos fala. A segunda parte do Evangelho revela isso. Jesus chega à sinagoga, capítulo 4 de São Lucas. Se domingo passado nós ouvimos o capítulo 2 de São João, que mostra ali naquele belo texto todo o mistério que João vai revelar no seu Evangelho. Aqui no capítulo 4, Lucas coloca o resumo de toda a vida de Cristo. Jesus já tinha começado o seu ministério pela Galileia, já tinha anunciado, era elogiado pela sua pregação, pela sua compreensão da palavra. Então já surge aqui uma primeira questão. Jesus conhecia muito bem a palavra de Deus. Possivelmente poderíamos colocar ele aí entre os escribas, entre aqueles que não só eram leigos da fé judaica, mas também aqueles que meditavam, que nas sinagogas e nos templos refletiam, traziam essa palavra. Porque precisamos lembrar que as pessoas não tinham o texto em casa. Os textos ficavam nas sinagogas e nos templos. Então é preciso ir a estes lugares, exatamente as escolas, para poder ter acesso ao texto. Hoje nós temos acesso ao texto com muito mais facilidade. E Jesus, então, demonstra uma sabedoria muito grande ao ensinar. E ele vai chegar na sua terra, em Nazaré, e vai lá aonde possivelmente ele aprendeu aquela palavra. Abre o trecho de Isaías e o texto escolhido será esse. Verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Poderíamos pensar, Jesus foi enviado só para fazer sinais? Pode ser. Mas também enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres, ou seja, anunciar esta palavra de vida àqueles que nada têm, aqueles que estão desprovidos de tudo, que pode ser financeiro, como pode ser de abertura de coração também, desprovido de ódio, aqueles que estão à margem, que ninguém olha por eles. Enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista. Tantas pessoas não conseguem mais enxergar e ver esperança. Tantas pessoas estão presas atrás de grades, mas também nos seus medos, no seu egoísmo, no seu orgulho, no seu fechamento. E essa palavra, ela vem para libertar e recuperar a vista, capacitar as pessoas a serem livres nesse Senhor e compreenderem, verem, observarem aquilo que o Senhor lhes diz. E também para libertar os oprimidos. Quantas pessoas oprimidas, às vezes por ideias ruins, às vezes por propostas que não produzem vida. Tantas pessoas oprimidas por medo, por tribulações, por fome, por dor, e precisam ser libertadas dessa opressão. A palavra nos liberta. E por que a palavra liberta? Porque a palavra abre caminhos de vida. E finaliza dizendo, proclamar um ano da graça do Senhor. Proclamar um tempo novo. Um tempo da vida plena para todos. E Jesus vai dizer o quê? Isso se cumpre hoje. Ou seja, Jesus assume que ele é este.
É este que o profeta diz: eu sou o Messias. Agora nós vamos para as duas outras leituras. Primeira leitura, lindíssima, vale a pena ler. Poucas vezes lemos o texto de Neemias. Neemias capítulo 8, pode-se ler do verso 2 ao verso 10. Tem aí algumas intercorrências no texto, mas é esse percurso. É uma grande celebração da palavra de Deus. A palavra é colocada no centro, num estrado, se canta, se aclama, e aquela palavra é lida. Aqui nós estamos no segundo templo. O primeiro templo foi destruído e Neemias reconstrói o templo sobre as ordens de Esdras. Ambos receberam ordens do imperador Ciro, que mandava o povo de volta para a Babilônia e pedia que reconstruísse a fé. E ao reconstruir a fé, foi consignado, foi escrito os textos. Poderemos dizer que aqui é a marca do surgimento do Antigo Testamento, dos textos que compõem o Antigo Testamento. E estes textos foram lidos, de modo especial aqui deveria ser o Pentateuco, o texto da lei. Foi lida diante daquela assembleia. E aquela assembleia aclama e acompanha, e depois de lido aquele texto é explicado, e as pessoas começam a chorar. Elas não estavam vivendo conforme aquela palavra. A palavra tem essa força de nos conduzir. Não o texto escrito aqui, mas a graça que se manifesta por este texto. O texto proclamado, ele encontra eco num coração aberto e disponível. E aquele povo então reconhece que não tem vivido tão bem, que não estão seguindo a lei, que não estão vivendo conforme a lei. E muitas vezes nós também, quando nos deparamos com a palavra, às vezes nos assustamos. Mas ela é o nosso porto seguro. Ela é aquilo que pode iluminar e orientar o nosso caminho. Tua palavra é, Senhor, luz no meu caminho. Por isso a igreja reza cotidianamente com a palavra, as suas horas, as suas celebrações. Depois o escriba Esdras, o sacerdote, toma a palavra e vai dizer ao povo que chorava: ide para as vossas casas, este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiqueis tristes nem choreis. Ide para as vossas casas, comeis carnes gordas, tomai bebidas doces e repartir com os que nada prepararam, pois este é um dia do Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a nossa força. A palavra de Deus deve ser a força que nos anima e nos impulsiona. Não é uma força para nos desanimar, mas mesmo que ela questione a nossa vida, ela apresenta um caminho novo para o qual a gente tem que seguir. Ela mostra uma direção a qual a gente tem que caminhar. Para isso é muito importante que possamos abrir o coração, abrir os ouvidos, abrir a vida para esta palavra. Para compreender essa palavra, para deixar-se inundar desta palavra de vida. Depois do texto de Esdras, a segunda leitura complementa o valor e o sentido da palavra. Um belo trecho também da carta de São Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 12, versos de 12 a 30. Texto bastante grande para a segunda leitura, mas é o texto que vai falar que o Senhor é o corpo e nós somos os seus membros. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. Ou seja, cada um de nós somos parte deste Cristo, somos membros deste grande corpo de Cristo que é a igreja. Cada um na sua função, na sua missão, no seu ministério, no seu serviço. Mas o que unifica todo esse corpo? O Cristo. E o que alimenta todo esse corpo? O Cristo. Então, é através do Espírito que este corpo entende a sua função. Por isso que precisamos
estar ligados a Ele. Precisamos nos ligar ao Cristo para realmente nos nutrirmos, não para só pertencermos enquanto identidade, mas para nos nutrirmos do Senhor. Ele é o verdadeiro alimento. A sua palavra nos ilumina, o seu Espírito nos ilumina para realmente sermos neste mundo testemunhas, sinais, membros vivos do corpo de Cristo. Que neste domingo da palavra possamos recobrar em nós a decisão de não só sermos leitores, ouvintes, mas que possamos abrir o nosso coração. Mesmo que às vezes cegos, oprimidos e presos e cativos, mas que possamos abrir o nosso coração e permitir que esta palavra ilumine as nossas vidas e faça de nós homens e mulheres seguidores do Cristo. Nunca se esqueça, meu irmão, minha irmã, deixe-se alimentar pela palavra de Deus e de modo muito especial pelos evangelhos. São eles que nos revelam a vontade do Pai, a vontade de Deus para cada um de nós. Que Deus vos abençoe e que neste domingo da palavra ela possa iluminar a sua vida e da sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.